Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up, then stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna... Atividade 2B. Leitura de verbetes com registro de informações, ampliando os conhecimentos. Em duplas, registrem o que aprenderam sobre... Então, eu vou fazer uma leitura de um verbete agora sobre a minhoca. Então, vocês escreverão aí minhoca, tá? Então, vocês vão em duplas, não, né? Com a família, registrar o que aprenderam sobre minhoca com a leitura do verbete. Minhoca. As minhocas se alimentam de animais mortos e plantas e folhas. Durante o movimento, elas ingerem terra, aproveitando todo o material orgânico e eliminando a terra. As minhocas não possuem sistema auditivo, nem mesmo visual. Vivem enterradas, construindo galerias e canais, arejando a terra. São muito usadas na pesca como iscas pelos pescadores. Peso, em média, 30 gramas. Comprimento, 15 centímetros na média. Algumas espécies podem chegar a 2 metros. Vou fazer a leitura mais uma vez para vocês conseguirem preencher esse quadro, identificando onde elas vivem, quais são as características, como se organizam, como se alimentam e as curiosidades sobre elas. Minhoca. As minhocas se alimentam de animais mortos e plantas e folhas. Durante o movimento, elas ingerem terra, aproveitando todo o material orgânico e eliminando a terra. As minhocas não possuem sistema auditivo, nem mesmo visual. Vivem enterradas construindo galerias e canais, arejando a terra. São muito usadas na pesca como iscas pelos pescadores. Peso, em média, 30 gramas. Comprimento, 15 centímetros na média. Algumas espécies podem chegar a 2 metros. Agora eu vou ler mais um verbete sobre outro animal para vocês registrarem nesse próximo quadro. Vai ser a mesma coisa que o quadro anterior, só que dessa vez nós vamos falar sobre os gafanhotos. Você sabia que algumas espécies de gafanhotos sabem nadar? Além de bons cantores e saltadores, alguns gafanhotos são também exímios nadadores. Por essa você não esperava, não é mesmo? Mas é verdade. Existem espécies de gafanhoto que sabem nadar e fazem mergulhos longos que podem durar até 1 hora. Haja fôlego. Antes de mais nada, nem tente afundar no tanque aquele gafanhoto que pousou na sua planta. Ele vai se afogar. Vamos frisar mais uma vez que apenas algumas espécies apresentam essa habilidade. Os gafanhotos nadadores desenvolvem características físicas específicas. Uma delas é ter o terceiro par de pernas achatados, o que favorece seus movimentos debaixo d'água. Para assegurar a respiração durante tanto tempo, esses gafanhotos semiaquáticos também precisam de outra adaptação. Seus espiráculos, que são espiráculos, orifícios por onde entra o ar, têm pelos maiores do que o normal. Assim que esses animais mergulham, no exato momento em que afundam suas cabeças, eles fazem 2 bolhas de ar, uma em cada lateral do corpo, entre o abdômen e suas pernas. Enquanto estiver debaixo d'água, ele retirará o oxigênio exatamente dessas bolhas. Os pelos maiores dos espiráculos ajudam a segurar a bolha de ar junto com o corpo do gafanhoto. E por que será que esses gafanhotos mergulham? Veja que curioso. Essas espécies passam a vida nos aguapés, que são plantas que vivem na borda dos rios, lagos e brejos. As mães gafanhoto colocam seus ovos dentro dos cabos dessas plantas aquáticas. Pois bem, os maiores predadores dos gafanhotos são os passarinhos, e para escapar deles, os gafanhotinhos pimba mergulham e ficam paradinhos, grudados nas raízes submersas dos aguapés. Danados, hein?
Mais um verbete aí para vocês preencherem o quadro com as informações que tiver nesse verbete que eu acabei de ler. Qualquer dúvida, me chama no WhatsApp. Beijão. Bom final de semana. Don't tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch, just chilling in my Snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. 'Cause in my castle, I'm the freaking man. Oh, yes, I said it. I said it. I said it 'cause I can. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. Nothing at all. Woo-hoo, woo-hoo, woo-hoo. Nothing at all. Woo-hoo, woo-hoo, woo-hoo. Tomorrow I'll wake up, do some P90X, meet a really nice girl, have some really nice sex, and